Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 6, Não deixe Satanás aprisionar sua mente. É tempo de confissão novamente. Num certo ponto da minha vida cristã, comecei a ter dificuldades em crer em certas coisas. Comecei a questionar se o que eu estava fazendo com minha vida e ministério era realmente o que Deus queria que eu fizesse. Eu me sentia como se estivesse perdendo a visão que Deus tinha me dado para o ministério Joyce Meyer. Como resultado, comecei a me sentir miserável. A dúvida e a falta de fé sempre produzem miséria. Então, por 2 dias seguidos, uma frase veio a mim: espíritos aprisionadores da mente. Da primeira vez que essa frase surgiu em minha mente, não dei muita atenção, mas as palavras voltavam a cada momento. Pensei sobre todas as artimanhas e estratégias que Satanás usa contra os crentes para confundir, obscurecer e poluir a mente deles. Assim, comecei a orar pela derrota desses espíritos aprisionadores em minha própria mente e em todo o corpo de Cristo. Após alguns minutos orando, senti um grande alívio, como se estivesse sido resgatada de um ataque em minha mente. Foi uma sensação impressionante e sou grata pelo sentimento de libertação que Deus me deu. Agora, você pode estar se perguntando, o que afinal seriam espíritos aprisionadores da mente? Isso soa como um filme de ficção. Pense nesse conceito da seguinte forma: espíritos aprisionadores da mente são como pequenas sementes que Satanás planta em sua mente. Com o tempo, essas sementes se transformam em ervas daninhas, ervas de dúvida, insegurança, incredulidade e cinismo. Elas poluem e confundem o panorama da sua mente. Elas provocam tumulto em sua mente, oprimindo-a e irritando-a. Você começa a se sentir miserável. Se você sente esse tipo de ervas daninhas brotando e crescendo em sua mente, é tempo de utilizar sua foice espiritual ao crer e confessar a palavra de Deus. Em João 8, Jesus prometeu: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Em outras palavras, a palavra do Senhor pode tornar sua mente livre dessas ervas daninhas. Foi isso que ela fez por mim. Antes de Satanás começar a colocar minha mente numa prisão, eu acreditava que, muito embora fosse uma mulher de Fenton, Missouri, que não tinha uma carreira muito brilhante, Deus ainda poderia me usar para fazer algo bom no mundo. Ele abriria portas para mim e eu pregaria pelo mundo inteiro, compartilhando mensagens práticas e libertadoras que ele me daria. Eu também acreditava que teria um ministério na rádio, que Deus me usaria para curar o doente e que Dave e meus filhos seriam usados no ministério também. Eu acreditava em todas essas coisas e muitas outras coisas maravilhosas que Deus colocara em meu coração. Então, o ataque satânico chegou. Após um tempo, eu parecia não acreditar muito em coisa alguma. Comecei a dizer a mim mesma: provavelmente aquelas coisas eram apenas sonhos sobre o ministério. Provavelmente nunca acontecerão. Mas após orar, esses espíritos, essas ervas daninhas desapareceram. E uma vez que eles se foram, a habilidade de crer no melhor para a minha vida e para o meu ministério voltou rapidamente. Decida crer. Algumas pessoas, quando ouvem a palavra crer, associam-na à emoção. Mas embora a fé possa carregar emoções consigo, ela também é mais do que um sentimento. A fé é uma decisão, um ato da vontade. Crer é perseverar e seguir o plano de Deus, mesmo quando nossas emoções estão despedaçadas, mesmo quando falta compreensão em nossas mentes. A fé vai além da compreensão. É seguir a convicção do seu coração, mesmo que sua mente esteja lenta em acompanhar ou questionar as coisas. É importante compreender essa definição verdadeira da fé, porque a nossa mente frequentemente se recusa a crer naquilo que não pode compreender. Note que pelo fato de os caminhos de Deus serem mais altos do que os nossos e sua compreensão muito maior do que a nossa, é crucial crer naquilo que a palavra dele diz, mesmo que não compreendamos plenamente todos os porquês, os quandos e os comos. Se você está lendo este livro à noite, observe as luzes ao seu redor. Você compreende todas as implicâncias da eletricidade, dos circuitos que criaram essas luzes? Provavelmente não, mas você desfruta os benefícios da iluminação mesmo assim. Pense novamente na história de Abraão.
Se ele olhasse apenas para as realidades físicas, os fatos frios e duros da medicina, ele não veria razão para crer na promessa de Deus para a sua vida. Mas ele creu em Deus apesar de tudo, e sua fé foi ricamente recompensada. Ele é o pai de toda a nação judaica. Seja pessoalmente ou por intermédio da mídia, você provavelmente vê alguns descendentes de Abraão quase todos os dias. O diabo tem muitas sementes que quer plantar em sua mente, mas você tem o poder, pela fé na palavra, no amor e no poder de Deus, para arrancá-las ou até mesmo impedi-las de criar raízes em sua vida. Responda ao teste a seguir com verdadeiro ou falso. 1. A maioria dos adolescentes que bebem agem assim de forma bastante irresponsável. Verdadeiro ou falso? 2. Entre adolescentes, aqueles que são virgens ainda representam a grande maioria. Verdadeiro ou falso? 3. A TV e outras formas de entretenimento têm pouco ou nenhum efeito no comportamento sexual. Verdadeiro ou falso? 4. Um significativo número de garotos já têm relações sexuais aos 13 anos. Verdadeiro ou falso? 5. Não é incomum adolescentes terem até 4 cartões de crédito nos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? 6. Preservativos constituem uma forma eficiente de impedir a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Verdadeiro ou falso? 8. A maioria dos jovens sexualmente ativos leva preservativos consigo. Verdadeiro ou falso? 9. Os comentários sobre os perigos da maconha são exagerados. Ela realmente não é tão ruim. Verdadeiro ou falso? 10. Se você tem menos de 14 anos, é ilegal manter relacionamento sexual. Verdadeiro ou falso? 11. Você não pode adquirir uma doença sexualmente transmissível a menos que você tenha relação sexual. Verdadeiro ou falso? 12. A maioria das mulheres sexualmente ativas não tem doenças sexualmente transmissíveis. Verdadeiro ou falso? 13. Pais constituem a maior fonte por meio das quais os adolescentes obtêm bebidas alcoólicas. Verdadeiro ou falso? Respostas dos testes. 1. Falso. Quase 50% das pessoas abaixo dos 21 anos que bebem álcool embebedam-se, o que significa que elas consomem 5 ou mais drinks no período de 4 horas. 2. Falso. Metade dos alunos entre a 8ª série até a conclusão do 2º grau já tiveram relação sexual. 3. Falso. Adolescentes que assistem a muito sexo na TV representam mais do que o dobro daqueles que provavelmente terão sexo em comparação com aqueles cuja programação sobre sexo é restrita. 4. Verdadeiro. De acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, no último estudo sobre o comportamento de risco entre os jovens, 7,4% de garotos tiveram relação sexual por volta dos 13 anos. 5. Verdadeiro. Quase 20% de jovens de 18 anos têm 4 ou mais cartões de crédito com média de $3.000 a $7.000. 6. Falso. Por exemplo, metade das pessoas que visitaram uma clínica de doenças sexualmente transmissíveis em Colorado relatou problemas com preservativos, tais como deslizamento, rompimento e uso inadequado. Além disso, somente 46% dos jovens adultos sexualmente ativos sempre ou mesmo frequentemente usam preservativos durante a atividade sexual. E somente 36% dizem que sempre recusam sexo se seus parceiros se recusarem a usar preservativo. 7. Falso. 44% dos jovens sexualmente ativos não se preocupam com o fato de contraírem doenças sexualmente transmissíveis. 49% de homens e 39% de mulheres. 8. Falso. Enquanto 77% de jovens, homens e mulheres, sexualmente ativos dizem ser interessados em carregar preservativos, somente 23% dizem que sempre dispõem deles. 9. Falso. Jovens que usam maconha semanalmente têm o dobro de risco de sofrer de depressão mais tarde e têm 3 vezes mais chance de ter pensamentos suicidas em comparação com as pessoas que nunca usaram maconha. Um fator adicional nesses riscos é que hoje a maconha é 2 vezes mais potente do que nas gerações anteriores
E hoje, adolescentes estão começando a usar a droga cada vez mais cedo, durante os anos cruciais do desenvolvimento do cérebro. 10. Verdade. É ilegal, considerado estupro ou abuso sexual, ter sexo se você ainda não tem 14 anos. E em alguns casos, há punições para a idade entre 16 a 18 anos. 11. Falso. Você pode obter uma doença sexualmente transmissível por sexo oral ou mesmo por contato genital através das mãos. 12. Falso. 80% das mulheres sexualmente ativas contraem HPV, um vírus sexualmente transmissível que vive na pele ao redor da vagina, ânus ou pênis. Aproximadamente 30 tipos de vírus de alto risco do HPV são transmitidos por contato com a pele infectada e podem causar tumores e câncer cervical e no colo do útero. 13. Verdadeiro. Uma pesquisa nacional entre 700 adolescentes entre 13 e 18 anos aponta um dos próprios pais, com seu consentimento e conhecimento, como a fonte para fornecer bebidas alcoólicas. Outra pessoa que não os pais, também com conhecimento e consentimento deles, representa a fonte número 4. Deus abençoe vocês e até nosso próximo capítulo.